No dia 3 de setembro, a Receita Federal regulamentou o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E hoje eu quero te explicar como isso vai mudar totalmente a forma como você paga impostos pelo seu imóvel, sua casa ou apartamento. E como isso é só um projeto manipulado para se disfarçar de cadastro, quando na verdade é só mais um projeto para roubar mais impostos seu e regulamentar cada vez mais essa barreira burocrática para você, cidadão. Então, basicamente, pegando a notícia aqui do The News, que é um portal de notícias que você recebe toda vez no seu e-mail, recomendo você assinar, é muito bom. Basicamente, é a notícia aqui. Seu imóvel agora tem um CPF e ele vai pesar no seu bolso. A imagem do leão aqui. A Receita Federal acaba de regulamentar o Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, e o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER, cujos são leis que prometem mudar a forma como imóveis são avaliados e tributados no Brasil. Explicando, a partir do ano que vem, 2026, cada imóvel passa a ter um código único, uma espécie de CPF do imóvel, com dados atualizados em tempo real por cartórios, estados e municípios. O sistema cria um banco de dados unificado com os valores de mercado de todas as propriedades do país. O impacto, um aumento considerável na base de cálculos de impostos. Hoje, o IPTU é definido com base em tabelas defasadas, quase sempre abaixo do valor real de mercado. Com a mudança, a cobrança será feita sobre o valor atualizado do imóvel. Na prática, o governo não mexeu nas alíquotas, mas ampliou a base de cálculo. Resultado, mais arrecadação e uma conta mais pesada para o contribuinte. E é basicamente isso que vai acontecer. Você vai passar a pagar mais impostos pelo seu imóvel. Então, esse sistema, na verdade, não é para criar um CPF bonitinho para o seu imóvel, como foi aquele projeto de lei para criar um cadastro único para os seus pets, que fizeram isso mesmo, onde eles poderiam ter um acesso amplificado sobre até mesmo as informações dos seus pets. Ou seja, isso significa que se você tem um cachorro em casa, tem um gato, o pet que seja, você teria que criar um cadastro para ele. E o que pode acontecer caso você não faça isso, né? Dependendo, até seus vizinhos podem te denunciar por ir contra essa prática do cadastro, quando você, na verdade, deveria ter o cadastro e estar pagando impostos por isso, seja por vacinação, seja por remédios, que seja, mas de alguma forma o governo quer tirar uma graninha disso aí, né? E para o seu imóvel vai ser a mesma coisa. Eles só vão passar a regulamentar cada vez mais, apertar mais o cerco para você não ter escapatória disso. Ou seja, assim como no imposto de renda, eles já sabem tudo o que você precisa pagar do imposto. Eles já sabem quanto que você precisa declarar. Mas só para forma de te humilhar, te colocar de joelhos e falar: ó, papai Estado, isso foi o que eu declarei, isso é o que eu gastei. Então, depende de você declarar certo ou não, com eles já sabendo o que você precisa declarar. Só para caso você declare um centavo errado, você já é o criminoso, né? Quando você já é comparado com outros criminosos de uma índole muito pior. Para você pensar que alguém que é sonegador de imposto, que na minha visão é um crime sem vítima, quando o imposto é roubo, e você sonegar é só legítima defesa contra o aparelho estatal, você acaba sendo equiparado, comparado, você está no mesmo nível de um pedófilo, de um homicida, alguém que matou diversas pessoas. Esse é o nível que estamos agora. E isso é muito crítico, porque significa que a partir de agora não tem mais cenário de melhora. O cenário é só de piorar cada vez mais. O cerco estar apertando cada vez mais para você, deixando mais com as mãos atadas, mais algemado, tendo que pagar cada vez mais imposto sobre seu patrimônio. O imposto de renda é um absurdo. Você já tem a sua propriedade, você já tem aquilo que deveria ser seu e você tem que pagar por isso. Então, isso não é sua propriedade. Isso é um aluguel que você está pagando. E o que eu vejo muitas pessoas argumentando, né? Que a diferença entre você comprar uma casa, até mesmo financiando, e você alugar uma casa. E dizendo que você comprar a casa realmente vai ser sua, né? Quando na verdade não é sua.
Essa casa, com uma canetada, ela pode ser tirada de você à força. Ela não é realmente sua. Mesmo depois de você finalizar o pagamento, o financiamento, que seja por ela, ela não vai ser verdadeiramente sua, porque você tem que continuar pagando por algo que já é seu. Isso não é definição de propriedade. Definição de propriedade é quando você tem os direitos, você é soberano sobre aquilo que é seu, seja uma casa, um bem, seu dinheiro, que seja. E você ter que pagar isso é totalmente contrário dessa definição. Significa que aquilo não é propriedade sua. Então, num país onde nada é propriedade sua, nada você pode chamar de seu, é muito melhor você ter um aluguel que, caso dê qualquer problema, você pode só trocar com o tempo, né? Você pode só trocar de propriedade e passar morando, porque você pode ir trocando, vivendo em outros lugares, né? Então, esse é um problema muito grande aqui do Brasil, porque nada daquilo que era para ser propriedade sua acaba não sendo, né? Acaba sendo só uma falácia para o governo te taxar cada vez mais, impor a sua mão gordurenta, feia, fedida, onde não deveria, tirando seu patrimônio, sua energia vital, tirando tudo que você tenta construir para o seu futuro e só atrapalhando cada vez mais. Então, essa notícia é só um reflexo do que está por vir. Eu diria que ainda vai acontecer muito pior, ainda tem muito mais para piorar e a salvação é individual, basicamente. Você não precisa, você não tem que se importar, não deve ter que salvar as outras pessoas. Você tem que salvar primeiro e depois salvar a sua família. Esse é o mais importante. Então, estude Bitcoin é o mais importante, é um principal método de escapar dessa soberania estatal que te põe de joelhos cada vez mais, te humilhando e tirando toda a sua vida. Então, bem, obrigado por mais um vídeo. Deixa o like aqui embaixo, coloca algum comentário, qualquer sugestão de vídeo, comentário é muito bem-vindo. Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.